vamos falar sobre Margaret Sanger, né, uma das principais teóricas do feminismo, abortista e eugenista. Vamos ver o que o Google diz sobre essa mulher. Margaret Sanger foi uma enfermeira, sexóloga, escritora e ativista do controle de natalidade norte-americano. Bom, isso pode parecer algo bem assim, nossa, mas ela é só mais uma mulher, né? Mas a gente vai ver que na verdade não. Vamos falar sobre Margaret Sanger, o aborto e o caráter eugenista e abortista do movimento feminista. Mas antes disso, é muito importante a gente entender o que é a eugenia, né? A eugenia é a seleção dos seres humanos com base em suas características hereditárias com o objetivo de melhorar as gerações futuras. Então, nada mais é do que você decidir quem vai viver e quem vai morrer. E aqui diz o seguinte: os eugenistas defendiam a ideia de que as qualidades raciais das próximas gerações dependeriam de um controle social que visasse o melhoramento da espécie humana. Mas para isso eles desenvolveram diversos métodos que tentassem impedir que maus elementos se reproduzissem, entre eles indivíduos de raça negra. E ela não escondia de forma nenhuma seus objetivos e intenções através disso. Ela era uma eugenista declarada e ela participava da Sociedade Eugenista Americana. Então ela defendia, esse controle de natalidade como o principal meio de conduzir a sociedade para uma raça mais limpa. E eu vou ler para vocês algumas de suas frases, assim, gente, horríveis, que ela deixa em alguns de seus livros. Ela fala o seguinte: no seu livro, O Valor Eugênico da Propaganda do Controle de Natalidade, de 1921, Margaret Sanger diz o seguinte: a eugenia é sugerida pelas mais diversas mentes como o caminho mais adequado e definitivo para a solução de problemas raciais, políticos e sociais. Até aí, tranquilo. No seu livro em inglês, Pivots of Civilization, referindo-se aos pobres imigrantes, ela diz o seguinte: eles são as ervas daninhas da humanidade, reprodutores irresponsáveis, e eram seres humanos que jamais deveriam ter vindo ao mundo. Aí você me diz, isso é ser racista ou pra você é normal esse tipo de coisa? E no seu livro, A Plan for Peace, de abril de 1932, na página 106, ela diz o seguinte: secretamente investir em áreas não brancas, instalando clínicas de abortos em guetos de negros. Solicitar ajuda em dinheiro para criar clínicas de aborto, preferencialmente em áreas não brancas. Em sua biografia, Sanger até mostra aí a sua relação com um grupo, com o movimento supremacista branco dos Estados Unidos, o Ku Klux Klan, você já deve ter escutado na escola, ou enfim. E ela diz o seguinte: eu aceitei um convite para conversar com o ramo das mulheres do Ku Klux Klan. Eu vi pela porta figuras sombrias desfilando com bandeiras iluminadas. Eu fui escoltada para a plataforma e começaram a falar. No final, através de ilustrações simples, eu acreditava que tinha conseguido o meu propósito. Uma dúzia de convites para falar com grupos semelhantes foram proferidas. Então, em 1926, ela fez sua primeira palestra para o grupo Ku Klux Klan em Silver Lake, Nova Jersey. Eu vou estar até deixando, gente, esses artigos, essas fotos aqui embaixo, onde eu falo sobre isso, para vocês conseguirem olhar melhor. Então, Margaret, ela foi idealizadora e foi quem tomou a frente pela primeira vez para criar uma clínica de controle de natalidade, porém ela foi barrada nos Estados Unidos. Porém, depois do caso de Jane Roe, em 1923, abriu portas, para clínicas de aborto nos Estados Unidos. Então ela consegue abrir a sua clínica e ela vira uma das maiores clínicas do mundo, que você provavelmente já deve ter escutado, que é a Planned Parenthood. Essa é uma das maiores clínicas de aborto no mundo, principalmente nos Estados Unidos, mas ela tem por volta do mundo inteiro. Então a sua empresa genocida começa a virar um sucesso. E, gente, não para por aí. Ela tem um escrito propriamente dela que se chama Woman in the New Race, que ela diz o seguinte: Sanger defendia que negros e pobres deveriam procriar menos e que certos tipos de etnias e certos tipos de pessoas eram prejudicadas à força da raça humana e ao futuro do mundo. Tanto é que ela chegou a fundar em 1939 o Negro Project, para realizar serviços contrários ao nascimento de negros nos Estados do Sul. E a herança abortista e racista da Margaret Sanger continua sendo vista não só na Planned Parenthood, como em outras clínicas de aborto. Eu vou mostrar para vocês alguns dados. Cerca de 80% das suas clínicas abortícias se encontram em bairros negros e hispânicos. Nos Estados Unidos, hoje, mais negros morrem de aborto do que a soma de AIDS, acidentes de carro, crimes, câncer e doenças cardíacas. Um bebê negro americano tem 3,75 vezes mais chances de ser abortados que um bebê branco. E a cada 3 bebês negros nos Estados Unidos, 2 serão abortados. Então a gente vê aí que a sua teoria, sua eugenia está sendo pondo em prática, através de suas clínicas abortistas. E por último, para mim, que é um dos piores de todos, é que nesse seu declaratório aí, Woman in the New Race, no capítulo 5,
Na página 231 ela diz o seguinte: a coisa mais misericordiosa que uma família grande faz por um de seus membros infantis é matá-lo. Por isso que eu digo, sempre reveja quem você está apoiando. A gente sabe que o aborto ele é uma causa muito atual, né? Que é muito questão de saúde pública. Como é que você matar um neném que está na sua barriga é questão de saúde pública? Eu fico realmente refletindo em relação a isso, porque você falar meu corpo, minhas regras para ter um direito de você matar um ser humano, uma vida, que é a primeira coisa que a pessoa mais tem direito na sua vida é ter o direito à vida. Porque você usar a desculpa de meu corpo, minhas regras é a pior desculpa de todos para você tirar a vida de alguém, né? O aborto ele nada mais é do que um homicídio planejado, né? Um assassinato, não deixa de ser um assassinato. Então, meu corpo, minhas regras, sim, é meu corpo. Eu posso botar um brinco, eu posso cortar o cabelo, posso raspar a cabeça se eu quiser, posso me encher de piercing, posso fazer cirurgia, é meu corpo, minhas regras. Mas entenda que tem outro corpo, tem outro ser humano dentro do seu ventre ou da sua barriga. Então, para Margaret Sanger não se tratava de um direito de escolha, mas sim um fim que tinha como finalidade um controle geopolítico e econômico sobre populações que eram vulneráveis. E tem um livro chamado O Livro do Feminismo, que na página 120 ele diz o seguinte: Sanger descrevia sua ideia do que deveria significar o feminismo, que as mulheres deveriam primeiro se libertar da escravidão biológica e a melhor forma para conseguir isso seria através do controle de natalidade. A ênfase de Sanger, a palavra controle, era significativa. Então, a partir daí a gente consegue entender tudo que eu estou falando para vocês em relação à revolução sexual, à promiscuidade, ao aborto, tudo isso está conectado ao que começou lá atrás, em 1750, na revolução sexual, com relação a Marquês de Sade, William Gordon, Mary Wollstonecraft, e que percorre até os dias de hoje. Então, para Sanger, o feminismo não deveria ter como principal foco os direitos civis, direito à herança, direito à propriedade, direito ao trabalho, mas sim libertar a mulher da escravidão biológica. E o que seria essa escravidão biológica? Seria o casamento, a maternidade, os filhos, o marido, funções que a mulher desempenha apenas por ser mulher. Então essa escravidão biológica tem a ver com a função de ser mãe, função de ser esposa, assim como os homens também têm suas funções, como ser pais, filhos, maridos. É a mulher ter a escolha de não ser mãe se não quiser. Então o que isso tem a ver? Então na cabeça de Margaret Sanger tudo isso tem a ver com a questão de contraceptivo, fim da família, fim do casamento, fim das relações tradicionais entre homens e mulheres. Tanto é que tem outra frase de Sanger que ela diz o seguinte: nenhuma mulher pode se dizer livre se não é dona do seu próprio corpo, se não tem controle sobre ele. Isso lembra alguma frase? Meu corpo, minhas regras? Então, sempre que você escutar isso, lembre que essa frase veio aí, da primeira onda do movimento feminista. Isso antes de 1920, A gente sempre lembra como a pior onda do movimento feminista a partir da segunda, que começa toda essa questão sexual, e mais para a revolução sexual, enfim, a terceira mesmo já começa a ser de ladeira abaixo. Então a gente vê que desde a primeira onda já tem coisas do tipo. Em 1914, Margaret Sanger lançou o seu folhetinho A Mulher Rebelde, no qual tinha ali existente a expressão controle de natalidade. Foi a primeira vez que foi usada essa expressão, mas foi vista como algo muito inofensivo. Então, na verdade, o controle de natalidade, ou de outra forma, controle de nascimentos, é uma criação de Margaret Sanger. Então, se controle de natalidade for o mesmo, que na verdade é o mesmo, que controle de nascimentos, para controlar o nascimento é preciso impedir o nascimento, não a contracepção. Então, ele é um passo além da contracepção, é o passo do aborto. Então, provavelmente, quando você escuta eugenia, você deve lembrar do Hitler, eugenista, racista e etc. No entanto, Hitler não foi o inventor da eugenia, nem seu principal propagador. A eugenia foi apenas um dos instrumentos em que ele usou nas suas políticas autoritárias. Então, para os eugenistas, é como se tivessem pessoas bem-nascidas e outras mal-nascidas. É como se tivesse uma hierarquia, como se umas pessoas que nascessem fossem superiores a outras. Por exemplo, os deficientes físicos e os débeis mentais são considerados mal-nascidos. Em outros casos, como no nazismo, os alemães são considerados bem-nascidos e os judeus e negros mal-nascidos. Então, Margaret quer resolver os problemas sociais decidindo quem morre e quem vive. E assim, gente, não sei pra vocês, mas essa ideia pra mim é super assustadora. E atualmente há países em que crianças com o síndrome de Down não nascem mais. E olha só, tem uma matéria da BBC chamada Eugenia, como um movimento para criar seres humanos melhores nos Estados Unidos influenciou Hitler, a qual mostram que essas ideias antecedem a Hitler, pois Margaret Sanger já as defendia em 1920. E nessa matéria da BBC, ela foi uma passagem por Nova York, onde eles encontraram um laboratório eugenista criado em 1890. O conteúdo foi orientado pelo historiador Daniel Kells,
historiador de ciência, da Universidade de Yale, ao abordar a eugenia nos Estados Unidos, Kelvis afirma que, em meados de 1920, foi emitida uma decisão judicial sobre a constitucionalidade da esterilização. Isso significa que era permitido esterilizar certas pessoas para que não tivessem filhos. Nos anos 30, a esterilização disparou. Os surdos, cegos, epiléticos, débeis mentais e até pobres eram esterilizados. Qualquer pessoa considerada um obstáculo para a sociedade estava em risco. A reportagem aponta que cerca de 70 mil indivíduos foram esterilizados nos Estados Unidos da América. E essa informação é muito chocante e tem total relação com Margaret Sanger, a primeira feminista abortista. Então, Margaret estava na primeira onda difundindo ideias que estão aí até hoje. Então, se você perceber, o discurso é sempre o mesmo. As feministas sempre acabam usando essas mesmas desculpas até hoje em dia. Margaret, ela dizia que negros e pobres deveriam abortar porque eles são os maiores causadores de violência e etc. E se você for conversar com uma feminista hoje em dia, ela vai dizer o mesmo pra você. Não, porque o aborto deve ser legalizado porque as mulheres negras de periferia são as que mais sofrem com isso e por isso deve ser legalizado e etc. É a mesma finalidade, porém com justificativas diferentes. Então entenda, nós estamos na primeira onda do movimento feminista e tudo isso tem relação com sexo e não com direitos civis. E outra frase de Margaret Sanger que confirma isso é o seguinte: as mulheres não devem pedir direitos, somente têm necessidade de reivindicar o poder, e este poder não deverá estar na busca fútil na independência econômica e a imitar os homens na ocupação da indústria dos negócios. Em outros termos, ela está afirmando que a inserção das mulheres no trabalho, no direito ao voto, etc. não é importante. Até porque ela diz que o poder da mulher pode se fazer sentir somente quando ela rejeita a tarefa de dar à luz às crianças não desejadas. Esse é o pensamento da primeira, da segunda, da terceira onda e que percorre até os dias de hoje nos pensamentos feministas.